E aí, gente, tudo bom? Então voltamos aqui com o nosso Canaflix, bloco 6. Agora vamos falar da produção do álcool e da cachaça através da cana-de-açúcar. Lembrando que quando eu falo álcool, eu quero falar do etanol, quero falar do combustível, tá bom? Então toda vez que eu mencionar álcool é relacionado ao combustível e não à cachaça ou qualquer outra bebida. Então vamos lá, né? Diferentemente da cerveja e do vinho, eles estragavam, né, durante as longas viagens marítimas, porque eram feitas de barco, demorava muito tempo e tal. E a cerveja tem um teor alcoólico em torno de 5%, e o vinho em torno de 8,6%, não ultrapassa 14%. Enquanto a cachaça chega a ser acima de 38% de teor alcoólico. Então, como o teor alcoólico da cachaça é mais alto, já que ela é um destilado, né, possibilitava o transporte de mais álcool e aí ocupava menos espaço nas embarcações também. E aí, outra coisa que aconteceu também foi a crise do açúcar brasileiro, né, que a Gabi comentou aí nos vídeos dela. E aí isso reorientou, né, esses engenhos a produzirem outras coisas além do açúcar. Então, já que a produção da cana era muito grande aí, utilizou então a produção do álcool proveniente da cana ao invés do açúcar. E essa cachaça produzida era para consumo interno, né? Principalmente para consumo interno, para o pessoal aqui do nosso país. E também era utilizado para o tráfico de pessoas escravizadas em Angola entre 1710 e 1830. Estima-se que cerca de 310 mil litros de cachaça foram enviados anualmente para Luanda e 25% desse volume trocados por pessoas escravizadas. Então, depois dos séculos 16 e 17, em que houve significativas multiplicação dos alambiques nos engenhos de São Paulo e Pernambuco, a cachaça se espalhou pelo Rio de Janeiro e Minas Gerais. Coloquei a bandeirinha deles aqui, ó. Bandeirinha do Rio, bandeirinha de Minas. Então se espalhou significativamente pelo Rio e Minas, devido à descoberta do ouro e pedras preciosas. E aí a fabricação da cachaça que eu vou falar agora, né, que ocorre no inío bem parecido aí com a produção do açúcar. Então nós vamos ter a cana, a moagem da cana, que vai gerar o bagaço, né, que é o resto da cana que sobrou esmagada, o caldo, né, que eu expliquei aí. E aí nós vamos ter o tratamento químico desse caldo, a filtração, e aí vai ter o melaço. E aí o melaço vai ter destinos diferentes, ocorrendo evaporação ou fermentação, dependendo do que você quer. Então, se for o açúcar, vai nessa etapa da esquerda de evaporação, e se for o etanol, vai para a etapa da direita de fermentação, certo? E aí essa é a molécula aí do famoso etanol. Uma molécula que contém carbono, hidrogênio e oxigênio. E aí a gente ressalta essa hidroxila aqui, que é o que faz o etanol ser uma molécula do grupo álcool. E aqui essa é uma representação, né, em 3D dessa molécula aí, em que essa cor vermelha é a representação desse OH. Então aqui temos o oxigênio e aqui temos o hidrogênio da hidroxila. E aí, né, como eu já expliquei no outro vídeo aí do açúcar, nós vamos ter algumas etapas aí parecidas, né, a colheita da cana, a moagem, aí vai ter o caldo, e esse caldo é filtrado, e é um exemplo de uma filtragem do caldo de cana. E aí tem a adição de água, né, de boa qualidade, de preferência, para que a cachaça seja de qualidade mais elevada. E aí ainda existe a possibilidade de adicionar um ácido chamado ácido sulfúrico, que vai evitar a contaminação desse caldo por bactérias que podem produzir outros compostos prejudiciais à qualidade final da cachaça, prejudiciais até a nossa saúde, né? E aí a gente tem a etapa, né, de redução do Brix, que o Brix vai estar relacionado com a quantidade de sacarose presente nessa cachaça. Então, o número do Brix aí tem que estar em torno de 14 Brix, não pode estar acima disso.
Então seria a porcentagem aí, mais ou menos, de sacarose presente neste caldo. Então tem a redução do Brix, que ele vai estar bem elevado, e ocorre essa redução para 14. E aí nós vamos ter a etapa de fermentação. E na fermentação a gente usa uma levedura, né? Processo bioquímico aí, que é a Saccharomyces cerevisiae. E aí ela é comumente encontrada em supermercados e padarias. É o famoso fermento de pão. E nas pequenas fábricas de cachaça, né? Os pequenos produtores, quem não tem condições de pegar esse fermento, eles produzem o próprio fermento, chamado fermento caipira. E é uma mistura da garapa, né? Caldo de cana misturado com fubá. E aí também pode ter a utilização de outros materiais aí para ser essa levedura, né? Então aí a gente tem a produção de gases mostrada nessa imagem aqui à sua direita, a produção de gás aí. Aí aqui nós temos a reação química, né? Nós vamos ter a sacarose aqui mais a água, formando as moléculas de glicose e frutose. E aí aqui a gente tem também a produção do nosso álcool, mais a liberação do gás que eu mostrei anteriormente, CO2. Esse gás, essas bolinhas aqui, a formação de gás, que é o CO2. Então, independente do fermento utilizado nesse processo de fermentação, ele deve ser concluído em aproximadamente 24 horas, e o método usual para verificar o fim da fermentação é quando o caldo começa a soltar borbulhas, que é essas que eu mostrei, né? E de forma uniforme, com cheiro agradável, com leve aroma de frutas. E o fermento depositado no fundo da adorna, que é esse recipiente aqui, né? É a adorna. Então ele começa a soltar aí esse aroma aí, o fermento depositado costuma ser reutilizado numa próxima fermentação. E aí isso é chamado de vinho, e esse vinho é retirado por gravidade, ou seja, o peso mesmo, né, das dornas de fermentação. Ele é decantado, então é levado diretamente para a destilação dos alambiques. E aí os alambiques são essas imagens que eu mostrei aqui, que são normalmente de cobre, mas existem outros materiais. E na etapa de destilação, etapa que ocorre a destilação, e não é aproveitado o álcool inicial, que a gente chama de cabeça da cachaça. E o álcool final também não é aproveitado, que é o que a gente chama de calda. Então utiliza-se para comercialização, né, somente o álcool do meio, que é o chamado de corpo ou coração, que é 80% do material destilado. Então esses equipamentos aqui é uma destilação que eu vou explicar no próximo vídeo como que funciona este processo. Então aqui eu falei que tem a fermentação, a destilação, e aí nós vamos ter a retirada do álcool, que vai ser padronizado para que o teor alcoólico fique entre 38% e 54%, isso é na lei, tá? Tem uma lei para cachaça, produção da cachaça, e a partir disso a cachaça pode ser engarrafada ou ir para tonéis de madeira para envelhecimento, e aí ela pode adquirir também sabor, aromas diferentes. Outra coisa também é que nós podemos ter dois tipos, né, de álcool aí, além da cachaça, que a gente pode ter o álcool hidratado, que ele vai ter 94% de álcool, 96% de álcool e 4% de água, por isso que ele é hidratado, e o etanol anidro, que é o que é 100% etanol, não tem água nele. E aí, para que ocorra esse processo de ficar anidro, ele tem que ter uma desidratação, ou seja, perder essa água aí. E para perder essa água existem dois métodos. Um método aí é feito com cal, né? E o outro método é feito com um ácido. E aí o etanol anidro é utilizado sozinho, né, como combustível. O etanol hidratado ele pode ser adicionado na gasolina. Aí aqui, ó, como era feito antigamente, né, a moenda, aí tinha todas as etapas, e isso é um processo industrial, né, o processo das usinas. E aí eu só queria ressaltar que, em curiosidade, vocês podem ir lá, vão achar um vídeo
sobre a produção da rapadura, que tem um processo bem similar também e é proveniente da cana-de-açúcar. E aqui é o famoso caldo aí que vai para ser fermentado, retirar as impurezas e vira esse bloco aqui, né? Que é a rapadura que vai endurecer depois de ser cortada, embalada e vendida. Então, esse é o nosso 6º bloco, penúltimo bloco da Canaflix. Obrigada por assistir. E vamos lá para o último bloco, bloco 7, falar sobre destilação simples e fracionada. Espero vocês. Muito obrigada.